Boa tarde, estamos começando mais uma live aqui na página do Amazonas Atual no Facebook. Desta vez para entrevistar o pré-candidato do PSC a governador do Amazonas, Wilson Lima. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, meu amigo Valmir. Boa tarde, Patrick Mota. Boa tarde, Wilson. Muito obrigado pela oportunidade que o Amazonas Atual nos dá de apresentar aqui as nossas propostas e de conversar um pouco também com o internauta, com as pessoas que lhe acompanham aqui no portal. Ok, eu ia apresentar também o Patrick Mota, mas ele já foi apresentado. Patrick participa então conosco dessa entrevista. O Wilson Lima, aqui um breve histórico do pré-candidato. Ele nasceu em 1976, portanto tem 42 anos. Fiz agora no dia 26 de junho. Nasceu no município de Santarém, no Pará, onde começou sua carreira profissional como professor de inglês. Né? Depois trabalhou como locutor de rádio no município de Itaituba e como locutor comercial de TV na TV Record e na TV Tapajós. Em 2006 veio para Manaus e o seu primeiro emprego aqui foi como repórter no programa Alô Amazonas, da TV A Crítica. Aqui fez curso superior em jornalismo, também numa instituição privada de ensino. E em 2010 passou a apresentar o Alô Amazonas, né, o programa Alô Amazonas, do qual ele era repórter. Na política, o Wilson Lima surgiu em 2016 como pré-candidato do PR a vice-prefeito na chapa do Marcelo Ramos, que também era do PR, numa composição com o PSD antes da convenção, ou na convenção de 2016. Depois da convenção. O Wilson Lima perdeu o posto de vice para o deputado Josué Neto, que ficou como vice do Marcelo Ramos naquela ocasião. Mesmo sem concorrer a cargo político naquele ano, o Wilson se empenhou na campanha de Marcelo Ramos e esteve nas ruas nos 2 turnos da eleição. Neste ano, se filiou ao PSC e formou uma coligação com o PRTB, Rede Sustentabilidade, para disputar o cargo de governador do Amazonas. Aí o Wilson Lima usou na convenção um bordão que ele usa no programa, que é a bronca é comigo. É uma bronca assumir um governo do estado, Wilson? Muito grande. Eu diria que é uma responsabilidade muito grande, porque a gente vai estar lidando com a vida das pessoas, com o futuro das nossas gerações. E quem está no comando do estado do Amazonas tem que entender que vai preparar o estado para os nossos filhos, para os nossos netos, e vão ser essas decisões que vão balizar o atendimento na área de saúde, na área de segurança pública. As políticas públicas que vão determinar se nós vamos ter escola de qualidade para os nossos filhos, se a gente vai ter mais emprego, se a gente vai ter mais renda no nosso estado, se a gente vai ter melhor qualidade de vida. Então, é uma responsabilidade muito grande. Agora, a gente nota que muitos que hoje estão na vida pública já começaram, por exemplo, lá atrás, com movimentos estudantis, outros foram participando da vida por serem filhos de pessoas do meio político também. Não tem nada disso em você, né? Nessa movimentação de liderança estudantil para chegar na política, ou tem alguém político na tua família? O novo na política não tem nada a ver com o que está posto aí. A gente está vivendo um momento muito diferente do que já foi em 2016, do que foi em 2014, do que foi em 2012. Tem muito político tradicional no delírio, acreditando que vai fazer política como fazia há 20, 30 anos. Hoje, é impressionante, menos significa mais. Quanto menos alianças você fizer e com menos pessoas que representem o passado, mais credibilidade você tem, mais confiança o povo tem em você. Quanto menos você tiver participação e envolvimento com gente que está respondendo a processo, mais credibilidade você tem. Hoje, menos é mais. A gente está vivendo um momento em que as pessoas querem o novo, querem a mudança. As coisas não vão mudar do dia para a noite, mas a gente sente já uma vontade, uma disposição muito grande do cidadão de mudar. Mas isso não se reflete nas questões de alianças, menos alianças, com mais tempo de televisão? Como é que você vê isso? Já que menos é mais, no teu entendimento. Televisão vai ser importante, dinheiro vai ser importante nessa campanha.
mas não vão ser decisivos. Isso daí você pode ter certeza. E a gente tem exemplos nacionais disso. Tem candidato aí, o candidato que está entre os primeiros aí, ele tem o quê? 7 segundos de TV? 3 segundos, 4 segundos? Né? Você já fez as contas de quanto tempo vocês vão ter de TV? Eu ainda não fiz as contas, mas me parece que 48 segundos, 1 minuto, alguma coisa assim. É esse que deve ser o nosso tempo de TV. Mas vai ser o suficiente para a gente dar o nosso recado. O cidadão está informado, ele já sabe quem é quem, ele já sabe quem fez aliança com quem desviou o dinheiro da saúde, quem está respondendo a processo na justiça, quem está envolvido com corrupção. Isso daí está muito claro na cabeça do cidadão. Hoje as pessoas estão muito mais informadas, hoje elas têm um negócio chamado WhatsApp, tem Facebook, tem internet. Valmir, eu fiquei muito impressionado e de forma muito positiva quando eu lancei minha pré-candidatura, quando eu comecei a receber mensagens de pessoas do interior, pessoas que queriam conversar comigo, pessoas interessadas em participar desse novo momento na política, desse movimento. Então, todo mundo hoje tem acesso à informação. Hoje você sabe quem fez acordo com quem, e inclusive na lista de transmissão e nos grupos de WhatsApp, traz até os valores. Assim, olha, fulano de tal fechou com um grupo tal, lá foi tanto. Então não dá mais para você fazer nada escondido hoje. Então todo mundo sabe quem é quem. E isso é muito bom para esse momento, é muito bom para quem se apresenta como novo, é muito bom para quem se apresenta como alternativa. Agora, Wilson, a campanha ela é feita com dinheiro também, né? Porque você precisa visitar o interior do estado, isso tem um custo muito alto de avião, você não vai fazer isso de barco, né? Porque não dá tempo, a campanha é muito curta. E os 3 partidos da coligação, PSC, Rede Sustentabilidade e PRTB, têm um valor muito pequeno de fundo eleitoral e de fundo partidário, né? De onde pode vir recursos para a campanha, além desses recursos dos partidos? A gente deve receber algum recurso dos partidos, ainda não fechamos o valor que vamos receber, estamos trabalhando, estou visitando o interior, estou indo para o interior dentro das nossas possibilidades. O que é isso? De barco? O que é isso? Lancha, eu vou avião? de lancha, vou de carro, pago a minha passagem, pago passagem de avião, pago para mim e para a pessoa que vai comigo para a gente postar nas redes sociais. E a gente vai se ajudando. Desses 62 municípios, você já foi a quantos? Já deve ter ido nos 35, mais ou menos. Só que eu já visitei outros municípios na condição de repórter. Na condição de repórter, eu já fui em muitos outros municípios. Tem municípios agora que eu ainda não retornei. Não sei se vai dar para visitar todos os municípios, mas eu vou ao máximo que eu puder. Vou em comunidade, vou onde eu puder chegar com a minha mensagem. E nessa minha andança no interior do estado, eu tenho percebido o quanto as pessoas estão desacreditadas na política e o quanto elas querem mudança. E é muito latente isso no interior, porque o nosso interior está abandonado. É um negócio impressionante. Quem está lá no interior não tem energia elétrica, não tem ramal pavimentado, não tem a terra dele lá regularizada. E é impressionante como o nosso interior é rico e tem um povo tão pobre. Eu tive agora em Anori, acompanhando um empresário, o seu José Maria, que trabalha na plantação de açaí. Ele tem algo em torno aí de 1 milhão de árvores, né, de palmeiras de açaí. Tem 1 milhão de açaizeiro. E é um cara que produz, e todo o produto dele lá sai in natura. Por que esse produto não pode ser beneficiado lá, gerando emprego e renda? Eu fiz essa pergunta a ele. Mas a gente tem um problema aqui, pré-candidato, que aliás, é um problema e uma desculpa de quem muitas vezes está no poder. Os ramais, escoamento da produção. Ramal em péssimas condições, situações complicadas, e aí quem está no poder geralmente diz assim, é inverno, não dá para resolver. Quando chega no verão, não tem material nem máquina para resolver. Qual é a tua proposta para esse agricultor que está vendo a gente agora, que tem a produção dele lá, mas não consegue escoar por conta de problemas como esse? Estradas em péssimas condições. Gestão. Tem que ter comprometimento. Tem que aplicar os recursos de forma correta. E o governo tem que ser claro, tem que ser transparente. Ele chega lá com o cidadão e diz assim, olha, não dá para eu pagar tudo, mas dá para eu fazer a metade. Ou dá para eu beneficiar aqui. Onde você vai no interior, o caboclo dá o jeito dele. Ele resolve lá a situação do jeito dele. Se ele tivesse um pouco de ajuda do governo do estado, ele conseguiria avançar e muito.
Dá sim para a gente recuperar ramais, Patrick. Dá para a gente fazer parceria com as prefeituras do interior. Dá para a gente colocar máquina no interior. Dá para a gente atrair empresas. Dá para montar cooperativas. Dá pro, o nosso partido, o PSC, defende participação mínima do Estado na vida do cidadão. Mas o Estado tem esse papel de indutor, de fomentador. A gente pode muito bem atrair empresas para trabalharem aqui em Novo Remanso, dando incentivo fiscal, dando terreno e obrigando essas empresas a contratarem mão de obra local, a comprar a produção. Eu estava conversando com um agricultor lá de Novo Remanso. Novo Remanso é o terceiro maior produtor de abacaxi do país. Ele disse assim, Wilson, a gente chega ali na Manaus Moderna com um caminhão cheio de abacaxi, não tem mercado. Não tem quem compre. Por que eu não atraio uma empresa lá para Novo Remanso para fazer doce, para fazer suco em caixa, para fazer compota? Eu tenho ali em Taquatiara um porto, tem um maior calado. Enlatado, né? Pois é, não há risco da embarcação encalhar ali. Por que eu não faço isso? Mato Grosso está fazendo Itacoatiara ali um entreposto para soja. Por que a gente não pode usar isso também em nosso benefício? Falta política pública, falta política de Estado para a gente desenvolver o interior. Wilson, na questão da segurança pública, você é uma pessoa que na reportagem esteve muito próximo ali da violência, né, como repórter, e agora também no programa Alô Amazonas tem acompanhado de perto. Como é que se combate a violência do jeito que está no país e no Amazonas? Não existe milagre para resolver o problema da segurança pública. E projeto para segurança pública é a médio prazo. A curto prazo não passa de propaganda. Você ameniza ali uma situação, mas você tem que pensar segurança pública a longo prazo. Mas essa média a longo prazo não seria tipo Rudolph Giuliani, que disse o governador te respondeu a pergunta dizendo assim, que não seria a curto prazo, mas a médio para longo. E eu ouço agora você dizer que não é assunto para resolver para curto prazo, mas para médio e longo. Médio prazo. Só que você tem que começar a resolver agora. Nós temos gravíssimos problemas na área de segurança. Eu preciso valorizar o policial. Tem policial que está indo para a rua com colete vencido. Tem policial que não dá um tiro há 5 anos. Viatura da polícia. Tem viatura da polícia que se você ligar o giroflex, ligar o rádio, dar uma buzinada, ela para no meio do caminho porque a bateria não aguenta. O efetivo da polícia militar está defasado. Hoje a gente tem algo em torno de 9 mil policiais, quando o nosso efetivo deveria ser de 15 mil policiais. A gente precisa valorizar esse profissional, a gente precisa fazer concurso público. Todos os anos, em média, 300 a 400 policiais saem da corporação, ou porque se aposentaram, ou porque mudaram de emprego, ou por uma outra situação qualquer. E esse pessoal não é reposto. A gente tem que fazer concurso público. Quando governador, farei um concurso por ano para chamar 1000 policiais militares para reforçar o efetivo. A gente precisa combater o tráfico de drogas e esse trabalho não se faz sozinho. Só o Estado não consegue resolver essa situação, porque a droga entra pela fronteira. O Brasil não produz droga. O Amazonas não produz droga. Quando o senhor anuncia, se eleito for, um concurso público por ano. Sim, é possível. Segurança pública. É possível. Há concurso que o cidadão faz e espera 2, 3 anos, acaba aquele prazo, ele não consegue. Como é que o senhor iria? Sabe por quê? Deixa eu só te falar um princípio aqui, Patrick, que talvez a gente acabe se acostumando porque os governantes fazem errado, a gente pensa que é o correto ser feito. Todas as vezes que você abre um concurso público, digamos, para contratar 10 pessoas, é porque você tem recurso para aquilo ou previsão orçamentária para fazer aquilo. Você não abre concurso público se não tiver recurso para aquilo dali para pagar. Simples assim. Só dá para abrir concurso público se tiver como pagar esse pessoal. Senão, não abre concurso público. Então está errado. Está errado da maneira como eles fazem. Só para concluir aqui, a gente precisa combater o tráfico na fronteira. Isso daí eu tenho que trabalhar em parceria com o governo federal para dar estrutura para o Exército, para dar estrutura para a Polícia Federal. Preciso dobrar o efetivo da Polícia Civil, que hoje é muito pequeno. Tem município em que só há um policial civil, só há um delegado. Como é que combate a criminalidade? Como é que combate o tráfico de drogas? Eu perguntei da questão da segurança. Eu queria saber se tu já tens uma equipe que está discutindo essas questões
as questões centrais de um governo discutindo os pontos que precisam ser atacados de imediato. Tem uma equipe que faz isso? Há algum tempo que eu já venho discutindo esses problemas, Valmir. E a gente, ao longo desses anos, conseguiu perceber a dificuldade que as pessoas enfrentam na segurança pública, no atendimento na área de saúde, que é um negócio gravíssimo, um negócio vergonhoso e um negócio humilhante. Eu não aguento mais as pessoas estarem sofrendo à espera de uma cirurgia no Adriano Jorge. Educação, geração de emprego e renda. Nos últimos anos, nós perdemos aí aproximadamente 40 mil postos de trabalho. Onde é que essas pessoas estão hoje? Então, você acaba tendo aquela pessoa que foi desempregada e que perde seu plano de saúde, vai para o serviço público de saúde. E esse pessoal acaba fazendo uma pressão nos serviços públicos e acaba tornando mais precário o atendimento, acaba aumentando a demanda mais ainda para um serviço que já é ineficiente. Tem uma situação. Então, essas 4 áreas são prioritárias. Segurança, saúde, educação e geração de emprego e renda. Você falou há pouco em gerar emprego e renda, e nosso seguidor Omar Melgueiro, ele pergunta: Wilson, o que você faria para manter os empregos das pessoas e gerar empregos como antigamente na capital? E as oportunidades para mulheres que não têm formação escolar. O que você faria para ter essas pessoas no mercado de trabalho? A gente tem que fortalecer a Zona Franca de Manaus. A gente tem que voltar a pensar na possibilidade e lutar muito fortemente para que os incentivos da Zona Franca de Manaus também se estendam aos outros municípios da região metropolitana. E a gente precisa usar essa oportunidade que a gente está tendo como deveria ser usado. De que maneira a gente vai usar isso? Usando esse incentivo para fortalecer o interior de infraestrutura necessária, de eletrificação, de internet e desenvolvendo outras potencialidades. A gente precisa iniciar para ontem pesquisas sobre nossa biodiversidade para que a gente chegue a produtos acabados e que esses produtos sejam produzidos em larga escala e que esse produto seja beneficiado aqui, que agregue valor aqui. Nós temos, por exemplo, o camu-camu, que concentra a maior quantidade de vitamina C. Antes a gente era popular dizer que a laranja, falava em vitamina C, ligava a laranja, depois foi a acerola. E a gente tem o camu-camu e a gente não consegue utilizar isso. Veja só quantos subprodutos você tem da vitamina C. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, mas Miami, onde o pessoal vai muito, tem um negócio de um produtozinho assim, olha, vitamina C, não sei o que, para passar no rosto. $150. Por que a gente não produz isso aqui? O que está faltando? Nós temos aqui o cartão de visita mais poderoso do mundo, a Amazônia. Todo lugar que você vai do mundo, chega lá, Amazônia, todo mundo quer conhecer. Esses dias eu estive conversando com um professor de uma universidade coreana que está desenvolvendo um projeto lá em Manacapuru, e eu perguntei: professor, qual a reação das pessoas quando o senhor diz que está vindo para a Amazônia? Ele disse assim: Wilson, o pessoal fica tão surpreso, como se eu tivesse dito para eles que eu estou indo fazer uma viagem espacial, que eu estou indo para a Lua, que eu estou indo para Marte, que eu estou indo para outro planeta. De tão exótico que é a Amazônia e de tanta curiosidade que aqui desperta. Quem é que não quer vir investir na Amazônia? Quem é que não quer vir? Eu tive em 2010 em Vancouver, no Canadá. Lá eu fui num parque onde a maior atração é um negócio chamado aquário. E lá reproduziram a Amazônia, até a temperatura, aí colocaram uma arara azul, colocaram um sapinho, colocaram um aquário assim imenso, com tambaqui, com pirarucu. Turista do mundo todo vai para lá. E pagam caro. E aqui que é o celeiro de tudo isso. É aí que eu quero chegar. E aí o guia lá me explicando com toda empolgação e aquela coisa toda, eu digo: rapaz, eu sou de lá, isso daí tá lá, tá in natura, a gente vê lá no nosso dia a dia. Por que a gente não faz isso agregando valor ao nosso produto, gerando emprego para o nosso pessoal e renda? Eu acho que falta gestão, Wilson, falta comprometimento. Pois é, isso não é o papel do governo. Certamente esse empreendimento em Vancouver não deve ser privado. Não é público. Não é público, é privado. É privado. Agora também a iniciativa privada não quer investir, né? Quer que o governo invista. Mas né? O governo pode ser o indutor disso daí. No momento em que ele te dá garantia jurídica,
No momento em que você tem infraestrutura, quando você tem ramais pavimentados, quando você tem como escoar a produção, quando você tem uma boa estrutura na cidade, tudo isso é atrativo para as empresas investirem. Agora, como é que vem para cá uma empresa investir se eu tenho um índice de desenvolvimento humano lá embaixo? Se eu estou entre os piores, se eu tenho um alto índice de violência, quem quer investir aqui? Eu fui em Novo Airão e lá visitei um hotel, acho que é Mirante do Gavião. Uma diária lá acho que custa R$1.000 por pessoa. Mas se você vê a beleza que é aquele hotel, e está lá no meio da selva, é um negócio assim, sensacional. Que eu poderia estar trazendo turista para cá e o grande medo das pessoas virem para cá é a questão da violência. Então a gente precisa trabalhar em coisas essenciais como saúde, educação, geração de emprego e renda e diminuir a violência para atrair também essas pessoas para cá. Então o governo tem um papel fundamental nisso. Você falou sobre diminuição da violência, pré-candidato, e nosso seguidor Elison Silva, ele diz assim: Wilson Lima, qual o seu projeto para tirar essa juventude do mundo das drogas? Isso é importantíssimo, viu, Patrick? E eu não vejo arma mais poderosa para fazer isso do que a educação, o esporte e a cultura, o lazer. Eu sou uma pessoa que conheço muito os bairros da cidade e a periferia, e eu vejo quanta molecada tem nesses bairros. Hoje, se você for em qualquer lugar da área periférica de Manaus, tem uma zumba numa praça, uma zumba no meio da rua. As pessoas estão dispostas a melhorar a qualidade de vida, as pessoas estão dispostas a fazer essa integração. Saem da sua casa no horário que era para estar para a família, para estar socializando, para estar batendo uma bolinha no fim da tarde. O problema é que essas pessoas não têm oportunidade, não têm um apoio do poder público. As pessoas estão no meio da rua porque não tem espaço de lazer. A criança que estuda de manhã, à tarde ela tem que estar praticando uma atividade paralela, uma atividade extracurricular, tem que estar numa aula de reforço, tem que estar praticando um esporte, tem que estar numa aula de inglês, tem que ter perspectiva. E é compromisso meu, não dá para transformar todas as escolas de tempo integral, mas dá para você utilizar espaços que estão ociosos para colocar essa molecada, para colocar essa juventude. Quantos meninos não tem aí na periferia que tem talento para o esporte, que tem talento para a música, para a cultura e está sendo cooptado pelo tráfico de drogas? Eu preciso dar oportunidade para esse jovem que está lá. Eu vou utilizar esses espaços ociosos. Uma igreja é um espaço que pode ser utilizado. Durante a igreja não está funcionando. Por que eu não pego um estagiário, um monitor, remunero essa pessoa e faço com que alugue o espaço da igreja para que a molecada esteja lá, para que ela esteja segura, para que ela não esteja sendo cooptada pelo tráfico de drogas? Eu preciso também valorizar o profissional de educação física. Preciso valorizar o professor da área de educação, porque de um lado eu tenho um traficante que está com dinheiro, que está muito preparado, que tem bala na agulha para cooptar o jovem, do outro lado eu tenho um professor, um líder comunitário que está desprovido de apoio do Estado e que está desmotivado. Quem vai ganhar essa briga? A gente vai perder se a gente não tomar uma iniciativa firme. Eu queria insistir nessa questão da violência, do tráfico de drogas. Eu já cheguei a questionar isso de um delegado da Polícia Federal, né? E o candidato Ciro Gomes, numa entrevista no Roda Viva neste ano, foi recentemente a entrevista dele, ele dizia o seguinte, que toda a polícia sabe quem são os grandes traficantes, que não moram na favela, né? Não estão lá na periferia, mas a polícia sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. A gente tem casos aqui em Manaus que todo mundo sabia quem era o traficante, todo mundo sabia onde ele morava, entendeu? E a polícia sabia, inclusive era bem próximo de uma delegacia. Exatamente. Né? E o cara nunca foi preso. Quer dizer, combater o tráfico de droga não tinha que começar de cima para baixo? Ou seja, pegando os cabeças e, em vez de colocar essa garotada que está vendendo a droga na rua, nas cadeias, né? A gente tem aí um número exorbitante de jovens presos, enquanto os traficantes estão soltos e cooptando novos e é uma cadeia muito grande, viu? É uma cadeia. Principalmente essa droga do varejo.
Aquela em que o traficante pega 1 quilo e vai fragmentando, dá 200 gramas para um, 200 gramas para outro. Isso daí é muito complicado. E às vezes a polícia faz essas apreensões apenas por amostragem, para dizer que tá fazendo alguma coisa. Eu entendo que a polícia tem que trabalhar fortemente na repressão e eu entendo que essa apreensão tem que ser feita lá na fronteira, tem que ser feita nos rios, porque não adianta você estar prendendo 2 quilos de droga aqui enquanto passa 100 quilos, 200 quilos, 1 tonelada. Qual é a tua opinião sobre a liberação da maconha? Bom, essa é uma questão que tem que ser discutida no Congresso, mas eu sou totalmente contra. Eu concordo que a droga tem que ser legalizada no momento em que ela vai ter um uso medicinal e um uso controlado, mas recreativo, não. Mas essa é uma discussão que é travada no Congresso, é o Congresso que decide, os deputados federais e senadores. Em relação às finanças do Estado, Wilson Lima, você tem hoje consciência de como andam as finanças? Eu tenho consciência parcial, porque não há transparência por parte do governo. A gente não consegue acessar os números. Hoje a gente não consegue saber quanto tem em caixa, quem foi pago, quem deixou de receber. Só para você ter uma ideia, a Secretaria de Estado de Saúde administra 2 bilhões de reais. Tem 22 mil funcionários. Se você for hoje lá, você não sabe qual funcionário que tirou férias, que deixou de tirar férias, que vai se aposentar, que deixou de se aposentar. Você não sabe qual fornecedor que foi pago, qual fornecedor que está para receber. Sabe por que não se sabe isso, meu amigo? Porque lá é tudo no papel ainda. Para você saber a vida do funcionário, você tem que ir lá no arquivo, pegar a pastinha para ver a vida do funcionário. Então a gente precisa modernizar o Estado. A gente precisa modernizar a máquina estatal, torná-la eficiente, desburocratizada, sem perder o controle e, acima de tudo, meu amigo, dar transparência. Hoje, o governo do Estado é o pior pagador que tem. É o pior pagador que tem. Se você paga mal, fica difícil de você cobrar o fornecedor. Se você paga mal um fornecedor de medicamento, de luva, de seringa, o cara vai entregar no dia que ele bem entender e no dia que ele bem quiser, e ele vai se achar no direito de dizer assim, não entreguei porque o governo do Estado não está me pagando. Eu não sei qual é esse tipo de relação que o governo do Estado mantém com esses fornecedores. Bem, aqui os nossos seguidores estão muitos a teu favor e outros um tanto quanto céticos. Chamou a atenção, por exemplo, Elane Carolina, nossa seguidora, que escreveu: tão pouco tempo na política e já está colando discursos. Isso é discurso? Não sei. O que eu falo aqui, Patrick, e o que eu falo aqui, Valmir, não são coisas que eu vejo em papel, não são estatísticas, são coisas que eu vivencio no dia a dia, são coisas que eu acompanho há muito tempo. São dificuldades que eu vejo das pessoas, já acompanhei muita gente numa fila de madrugada, numa unidade de hospital. A gente precisa de gente como a gente, de pessoas que entendem a nossa dificuldade, de pessoas que entendem o nosso problema. E eu duvido que algum candidato tenha mais experiência do que eu em conhecer o problema do cidadão. Para a gente resolver problema, a gente precisa planejar, mas não tem como a gente planejar se a gente não conhecer a realidade. Porque senão o Estado vai continuar desconectado do cidadão como tem sido até hoje. O Estado tem virado as costas para quem mais precisa. Você falou de funcionalismo quando eu perguntei sobre as finanças. Você priorizará o concurso público ou os cargos comissionados? Diminuirá o número de cargos comissionados? A gente tem que rever isso. Por exemplo, gabinete civil, casa civil. Hoje tem 500 funcionários. Gente que recebe salário de 5, 10, 15 mil, 30 mil reais. Se todo mundo resolvesse trabalhar no mesmo dia, imagina. Se todo mundo fosse trabalhar no mesmo dia, onde é que ia colocar esse pessoal todo lá no gabinete civil? A gente precisa rever isso, precisa entender que governo do Estado, prefeitura, não é cabide de emprego. Não é cabide de emprego. É por isso que eu não fiz aliança com o pessoal da velha política, Valmir. Eu não tenho esse compromisso, mas não vou ter esse compromisso. A gente sabe que não são só os partidos que empregam gente no Estado, na prefeitura, né? Eu conversei com uma pessoa que já passou pelo Executivo e ele dizia o seguinte: olha, tem que criar cargo para o seu juiz, para o seu desembargador, para o seu conselheiro, entendeu?
Então, todo mundo quer cargo comissionado para colocar os seus parentes lá. E o gestor fica de mãos amarradas, porque ele é quase obrigado a fazer isso, ou então ele vai ser bombardeado, né? No judiciário, no Ministério Público. Isso foi o que me disseram, Sim. não estou dizendo que é verdade. Como combater esse tipo de coisa? Eu estou disposto a pagar o preço. Eu não tenho um compromisso com nenhum deles. Não tenho um rabo preso. E é assim que vai ser a minha gestão. Em todos os Em sentidos? todos os sentidos. Até com aliados que porventura lá na frente. Se tiver gente qualificada, se tiver gente competente para trabalhar, pode ter certeza que vai estar com a gente. O senhor vai diminuir o número de secretarias se eleito governador? A gente precisa rever, mas eu já fico me questionando o que faz um secretário extraordinário. Qual a função dele? Uma vez eu perguntei isso do ex-governador José Teve alguma Mello. resposta? Ele disse assim, coisas extraordinárias. Mas e aí, depois alguém me respondeu, alguém do governo me respondeu o seguinte, que o secretário extraordinário é aquele secretário que aparentemente não faz nada, mas quando o governador precisa ele está lá à ele disposição. está lá à disposição, aí manda ele para fazer uma visita no interior do estado, ele volta, traz o recado para o governador, mas de fato a gente sabe que são cargos ali, são 5 hoje, né? São 5 secretários extraordinários, já chegou a ser 6, e esses cargos estão para pessoas que realmente não têm função dentro do governo, mas que recebem um salário de secretário de Estado. Esse mesmo secretário que não trabalha recebe o mesmo salário do secretário de saúde, por exemplo, ou do secretário de educação. Secretário de saúde que administra recursos de 2 bilhões. Você extinguiria, então, esses cargos? Pois é, eu preciso entender, porque eu ainda não entendi qual a função. Entendeu? Eu preciso chegar lá, eu preciso saber, e é preciso que se justifique. Enquanto eu tenho, por exemplo, secretário extraordinário, que a gente não sabe qual a função, eu tenho a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, que teve próxima de ser extinta. E é uma secretaria fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. O que na tua opinião, precisa ser planejado para o futuro no Amazonas? Em que áreas, por exemplo, transporte, a educação, o que precisa ser planejado? A gente está trabalhando com 4 importantes áreas. Eu acho que antes da gente planejar qualquer coisa para o futuro, a gente precisa amenizar problemas como segurança pública, saúde, educação e geração de emprego e renda. Mas eu vejo como algo para daqui a 20, 30 anos a gente ter um retorno significativo, o planejamento na área econômica. A gente precisa, claro, respeitando o meio ambiente, começar a explorar a nossa potencialidade, explorar a nossa biodiversidade, que é um negócio fantástico. Nós temos a maior biodiversidade do mundo, precisamos explorar nossos minerais, a gente precisa explorar o nosso gás que está aí. Hoje, para você ter uma ideia, a nossa capacidade de produção de gás lá em Coari é de 15 milhões de metros cúbicos por dia. Sabe quanto que a gente usa por dia? 4 milhões de metros cúbicos. O resto volta para a terra. E hoje o gás ele é 40% mais barato que a energia elétrica. Por que eu não atraio empresas para cá com esse benefício? Por que eu não faço isso? As empresas não têm interesse em estarem no mercado em que elas produzam com menor custo? Não é muito mais interessante? Ainda mais na Amazônia, já imaginou a empresa que está lá em São Paulo, uma empresa que está na China, produzir e ter um selo de que produz na Amazônia? Tem uma pergunta aqui que é um pouco diferente do assunto até agora discutido, que é do nosso seguidor, Emir Fadu. Ele pergunta qual a visão do candidato, que é pré-candidato, em relação ao futebol local. Qual o plano para tirar o futebol manauara da falência? Olha, é muito interessante a pergunta, até porque eu gosto muito do futebol, né? Torce para que time daqui? Olha só, eu torço para o Paysandu. Pará do Paysandu. Do Pará. Mas se estiver jogando Paysandu e qualquer time do Amazonas, eu sou Amazonas. Pode ter certeza. Lá de fora, nem o time do Rio? Nenhum time. Eu sou muito barrista. Mas se não for orientação dos teus ajudantes, olha, não vai falar Flamengo e Vasco, você vai se confundir. Não, mas quem me conhece sabe disso. As pessoas perguntam, tu torce para quem? Para Flamengo e Vasco? Eu disse, não, eu torço para o Paysandu. Tá bom. Isso Torço para o Paysandu. A gente tem que trabalhar no nosso futebol de base. Se a gente não trabalhar,
enquanto a gente não trabalhar, não começar a preparar e dar os incentivos necessários para que essa coisa aconteça, dificilmente a gente vai ter um futebol forte. E não tem como a gente atrair gente para os estádios se a gente não envolver as famílias. E aí tem alguns projetos que a gente está formatando para a Secretaria de Esportes, que é retomar aquela disputa que existe entre as comunidades, que existe o campeonato da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, das 4 zonas da capital, fazer a Copa por calha de rio e dar condições mínimas, dar um kit para esses times. Meu amigo, quem é que não gosta de futebol no Brasil e no Amazonas? Qualquer lugar que você vai no interior, fim da tarde o pessoal está jogando bola. E é homem, é mulher, é menino. Então a gente precisa investir na base para que a gente possa ter no futuro estádios lotados e, claro, atrair a iniciativa privada. Em relação, você tocou já nesse ponto aqui, mas eu queria explorar um pouquinho mais, Wilson. Internet e comunicação no Amazonas, né? A nossa internet na capital já é ruim. Uhum. No interior do estado muito mais difícil. É difícil. Às vezes não funciona nem a telefonia, né, móvel. Uhum. E a internet muito pior. Como é que se resolve? Isso é um problema do estado, do governo? O governo pode interferir nisso? Pode sim, pode sim. Primeiro, o estado tem que dar a infraestrutura necessária para que chegue a internet lá. Tem localidades que você não tem energia elétrica. Tem localidades em que você só tem energia parte do dia. Tem localidades em que você... Tem municípios que durante 3 meses a sede está alagada. Então é preciso que o Estado dê essas condições para que... e também cobrar dessas operadoras para que elas cheguem até os municípios e dê condições, faça parcerias para que a internet chegue lá. Né? Só assim a gente vai conseguir viabilizar. A nossa seguidora, acho que é ele ou ela, não recordo bem aqui, não dá para ver, desculpe aí, Valderes Souza, diz assim: qual é a tua proposta especificamente para a cultura? Olha só, eu tenho visto muitos movimentos na área da cultura e movimentos vultuosos. É importante, por exemplo, você fazer eventos grandiosos, mas eu percebo que quem está lá na comunidade nem sempre tem acesso a isso. A gente precisa investir num negócio chamado terceiro setor, onde ONGs trabalham com pessoas voluntárias e que desenvolvem trabalhos interessantíssimos na comunidade e que nem sempre há essa visão do poder público. No nosso governo, a gente quer priorizar essas pessoas, quer priorizar o talento, quer levar também a cultura para quem está na área periférica, quer levar a cultura para quem está nessas áreas mais distantes, quer levar a cultura para o interior. O cidadão que está lá no interior também quer ter essa oportunidade, através de institutos, através de formação qualificada, através de parceria com institutos que possam estar no interior, dando essa oportunidade para o cidadão. Eu entendo que a cultura não é só para a elite. Mas você manteria, já que você acha que não é só para a elite, um festival Amazonas de ópera, algo assim? A gente tem que ver o que é viável, Patrick. Eu acho fundamental o festival de ópera. Eu acho fundamental, mas eu acho que isso também tem que ir para a periferia. Eu acho que a gente também tem que resgatar o cidadão lá da periferia. Não que o cidadão lá da periferia não tenha interesse em participar da ópera ou de repente tenha capacidade para ser um grande violinista ou um grande artista da ópera. Mas a gente tem que dar condições para que essa pessoa possa chegar até aqui. E a gente precisa desmistificar esse negócio do popular e do que é elite. Não é que só uma peça de Beethoven seja muito mais importante ou muito mais culta do que a Asa Branca do Rei do Baião. São linguagens diferentes e a gente precisa entender isso. Agora, os grandes eventos você tem acompanhado de perto, porque trabalha numa emissora, por exemplo, que transmite o carnaval, né? E você apresentou o carnaval. Sim. E Parintins Carnaval, também, boi, ciranda. o boi de Parintins. Tem alguma coisa que você melhoraria nesses grandes eventos? A preparação dessas pessoas. Eu acho que o evento, ele não tem que ter só atenção do poder público no momento em que ele vai acontecer. Você tem que ter um processo continuado de formação dessas pessoas que fazem parte daquele processo. E
estabelecer uma rotina para que esse pessoal tenha a atenção do poder público. Por exemplo, uma escola de samba. Uma escola de samba não é um espaço apenas para diversão, apenas para preparar fantasias e alegorias para colocar na avenida. É um espaço também de integração da comunidade. Então, numa escola de samba, por exemplo, eu posso desenvolver projetos sociais, eu posso usar esse espaço para pegar a molecada que está ociosa, que estuda de manhã, para à tarde estar desenvolvendo uma atividade lá. Então, eu vejo essas manifestações culturais como uma oportunidade significativa para integrar a comunidade e também para fazer parte daquele processo de manter a molecada, de manter a juventude fora das drogas. Como é que foi, Wilson? Acho que a gente, pré-candidato Wilson, no início, a gente perguntou como é que foi assim a maneira de você querer se candidatar a governador, né? Você é uma pessoa jovem, tem 42 anos. Muito obrado pelo jovem. Pai de família. Você não sabe a idade dele, que é mais jovem que você. Mais novo do que eu. Não, mas é menos de 50. Mas eu faço essa pergunta a você. O que fez o Wilson Lima, um professor de inglês, um jornalista conceituado aqui no Amazonas, querer ser político? É isso que eu queria entender ainda. Se você estava tão bem no veículo de comunicação como você está, tem uma moral tão grande dos donos do veículo de comunicação e um respeito de parte da população, digo parte porque ninguém é unanimidade. Você acha que você vai ser, você tem a certeza que você vai ser o governador, vai chegar lá onde você quer chegar? De onde é que veio isso? Há muito tempo que eu tenho acompanhado os problemas das pessoas, viu, Patrick? O programa que eu apresento é um programa de polícia e comunidade e algo que me aproximou muito das pessoas. Você fala que eu estou tão bem, estava tão bem, e admito sim. Mas o cidadão que me ajudou a chegar onde eu estou, que me dá essa confiança, que me dá essa credibilidade, não está tão bem. Eu acompanho muito de perto esse sofrimento. Muita coisa na televisão a gente conseguiu encaminhar, muita coisa a gente conseguiu resolver, e eu estou dando minha parcela de contribuição. Eu coloquei meu nome à disposição porque as pessoas veem em mim essa possibilidade da gente iniciar um novo tempo, da gente iniciar um novo momento. Eu não entrei na televisão, não passei a ser jornalista para ganhar visibilidade. Desde os 13 anos que eu tinha a vontade de trabalhar nos meios de comunicação, é tanto que aos 15 anos de idade eu comecei no rádio, aos 15 anos. E desde aí eu comecei a entender a importância da pessoa pública e do quanto isso faz diferença na vida do cidadão, uma palavra que você fala, uma informação que você dá, e para bem ou para o mal. E desde lá eu venho percebendo esse clamor das pessoas que precisam de um espaço para serem ouvidas. E daí então começou a minha indignação e o meu anseio de que em algum momento, de alguma forma, eu poderia mudar a vida das pessoas. Não sou político profissional, não sou político de carreira, sou um cidadão que, assim como a maioria, está revoltado com tudo que está acontecendo e estou colocando meu nome à disposição. O meu objetivo, Patrick, não é ocupar cargo. Eu poderia muito bem ter sido candidato a deputado federal, deputado estadual, poderia ter sido vice de alguém, mas eu entendo que eu tenho uma contribuição muito maior para o cidadão. Eu quero abrir uma possibilidade, eu quero abrir um caminho em que o cidadão olhe e diga assim, olha, nós temos uma possibilidade, a gente não está condenado o resto das nossas vidas a viver refém dos políticos que estão aí há mais de 35 anos no poder. E até incentivar pessoas que também se apresentem, dizer assim, olha, se o Wilson foi lá, eu também posso ir. É por isso que o nosso grupo é formado por gente que é ficha limpa, profissionais liberais, a maioria que nunca teve nenhum envolvimento efetivo com a política, são profissionais de sucesso nas suas áreas, mas que estão se dispondo a também dar essa contribuição. Eu conversei com pessoas antes de você se lançar candidato, e o teu nome já era cogitado, mas as pessoas diziam, eu acho que não. Wilson, muita desconfiança, sim. Não vai ser candidato, e eu também achava que não, Wilson. Na convenção, a bronca é comigo, Vão. Na convenção, você disse que levou muitas cantadas. Muitas. Que tipo de cantada? Gente que queria que eu desistisse. Quem era essa gente? Eu não vou falar para não ser indelicado. Aliás, a gente nem precisa falar que todo mundo sabe, né? Mas
pessoas que queriam que eu fosse vice, que queriam que eu fosse candidato a deputado federal, gente que chegou para mim e disse assim, olha, um deputado federal me perguntou, você vai ser candidato a quê? Eu digo, olha, eu vou ser candidato a governador. Ele disse assim, meu amigo, não adianta. Aqui no estado você tem que ter autorização do fulano, citou o nome de 5 caciques da política. Se você não tiver permissão desses 5 aqui, você não vai ser nada no estado. Esses 5 é esses que sempre estiveram no comando do estado. Ele me falou lá 5. Mas assim, eu estou aqui para provar que não. Wilson, agora, ontem nós publicamos uma chamada da entrevista de hoje, a gente vai fazer isso com todos os candidatos que vierem, e tinha um comentário lá dizendo assim, esse é pau mandado do Diciquinha. A gente sabe, o Diciquinha é um dos proprietários, sócio da TV A Crítica, né? E qual é a relação, qual é a participação do Diciquinha na tua candidatura? Bom, a família Calderaro tem um grande apreço pela minha pessoa. Enquanto pessoas, eles estão muito otimistas com a minha candidatura. Eu sou funcionário da Rede Calderaro de Comunicação, mas a decisão de eu sair candidato, a nossa proposta de governo, nossas alianças, quem decide é o partido, as pessoas que fazem parte desse grupo e o cidadão que me vê como essa possibilidade de iniciar um novo momento na política. Aqui tem uma porção de internautas. Eu queria só continuar essa questão da política. Por que o PSC? Você não conseguiu se filiar a um partido que lhe desse mais condição de disputa, por exemplo, com mais tempo de televisão? O Partido Social Cristão me dá todas as condições que eu preciso para disputar o governo do estado do Amazonas. Veja você que eu estou num partido e que eu estou disputando de igual para igual a eleição. Pois é, mas se só você pegar as pesquisas. Se você estivesse no MDB, por exemplo, só citando um exemplo, estivesse no MDB, você teria mais tempo de televisão, talvez o triplo do tempo que vai ter, e teria mais dinheiro para a campanha. A que preço? A que preço? Eu estou disposto a pagar o dobro para não me aliar à velha política, e eu vou fazer isso. Eu sou um caboclo do interior, tudo que eu consegui foi com muito trabalho, foi com muito sacrifício. Não acredito em nada fácil. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu estou disposto a pagar esse preço. Eu já ouvi esse mesmo discurso de outros candidatos, Wilson. Eu não vou citar nomes aqui, mas recentemente teve candidatos que tinham esse discurso da velha política, que se apresentavam como novo e hoje estão lá com os velhos que eles diziam que eram velhos, né? Que era a velha política. Sim. A gente pode esperar que o Wilson Lima não vai se dobrar? Seja diferente? Valmir, eu entendo sua desconfiança. E a desconfiança da maioria das pessoas. Não é minha desconfiança, só estou lhe perguntando. Sim, não, mas tá certo. É sua desconfiança. Todo mundo desconfia. Isso é natural. Isso é natural, sabe por quê? Porque há 35 anos é isso que a gente tem visto. Gente que se apresenta como novo, mas no meio do caminho acaba se perdendo. Eu não tenho necessidade de vender minha alma, estou assumindo aqui o meu compromisso. E olha que hoje está tudo gravado. E as pessoas hoje, rapidinho você relembra a memória de alguém, diz assim, opa, então, ontem você falou isso. Então vamos voltar aqui a 2016. 2016 você era pré-candidato a prefeito, né, no PR, que era o partido comandado pelo Alfredo Nascimento. O candidato era Marcelo Ramos e, de repente, num acordo lá houve uma briga, uma dissidência lá de outro partido que se aliou ao PR e acabou indicando o vice e você ficou de fora. O que foi aquilo? Eu queria que você explicasse. Ali não foi um alinhamento, uma aliança com a velha política também? Em 2016, o Alfredo, que é o presidente regional do PR, deu abrigo para o Marcelo Ramos e deu todas as condições para que ele disputasse a prefeitura de Manaus. Me convidaram para fazer parte do projeto e eu vi um gesto muito interessante de alguém que estava entendendo que a gente precisava fazer a transição, de que a gente precisava virar essa página. O Marcelo Ramos, alguém que veio da militância, alguém muito combativo e alguém por quem eu tinha afinidade
E aí eu disse assim, eu fui convidado para fazer parte do projeto, eu digo assim, vou embarcar no projeto porque eu acredito que a gente tem que iniciar uma nova geração de líderes. Por isso que eu fiz parte do projeto. Fizeram uma aliança e acharam interessante colocar uma outra pessoa como vice. Me ofereceram para ser candidato a vereador, mais votado, a gente vai te ajudar para ser presidente da Câmara. Eu digo, eu não aceito porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui porque eu acredito no projeto. Vou continuar no projeto porque acredito no projeto. E fui até o final. Foi isso que aconteceu. Bem, uma porção de pessoas tem colocado aqui, nossos seguidores, ainda com essa situação, quando o Valmir Lima questionou como é que foi o papel, mais ou menos, da família de Siquinha, né? Sim. Na tua decisão. E tem uma porção de seguidores aqui que estão com uma desconfiança, caso você seja governador. Qual será o seu tratamento com a Rede Calderaro que você trabalha? Eu sou um profissional da área de comunicação, sou jornalista, tenho um bom relacionamento com todos os amigos, colegas de profissão, e o meu relacionamento vai ser normal como toda a imprensa. Relacionamento como eu tenho com toda a imprensa. Nenhuma diferença. Tem uma outra pergunta que é sobre psicultura e agricultura. Leandro Alcantarino. Qual plano o candidato tem para beneficiar psicultores e agricultores no Amazonas? O Amazonas tem a capacidade, tem o potencial de ser o maior produtor de pescado do Brasil. Nosso problema é que a gente não tem política de governo para isso. Para que a gente possa atingir esse momento aí, ou pelo menos para que a gente possa melhorar a nossa piscicultura, a gente precisa dar condições para os criadores, a gente precisa plantar milho para poder produzir a ração, que a ração é cara, né? E dar os incentivos necessários para o piscicultor. Hoje é impressionante quanto o peixe que a gente come daqui não é... O peixe que a gente come no Amazonas vem de fora, a farinha que a gente come aqui, a banana que a gente come aqui vem tudo de fora. E a gente tem um exemplo bem próximo daqui, né? O estado de Rondônia é hoje o maior produtor de pescado do Brasil. Sim, né? sim. Então... E a gente tem potencial para isso. Mas lá houve esse incentivo, né? Se perdeu. Foi um projeto de governo. Se perdeu ao longo do tempo, né? Acabou se perdendo. Estou dizendo é. aqui, né? Ou lá. Não, eu digo em Rondônia. Ah, sim, era sim, um projeto claro, de governo claro, que deu claro. muito certo Sim. e hoje ele é o maior produtor. Sim. Agora tem E aí, respondendo aquela sua pergunta, não é papel do Estado criar e vender peixe, mas ele pode ser o indutor disso daí. BR-319, Wilson Lima é contra ou a favor? A favor, totalmente a favor da pavimentação da BR-319. E eu vejo a BR-319 não só do ponto de vista econômico. Eu acho que o maior benefício dela não é econômico. O maior benefício dela é social. E eu vou lutar, independente de qualquer situação, para que a gente tenha essa BR pavimentada. Você acha que faltou a ação dos governadores aqui, do poder público local? Bom, Porque tinha muita gente... O entrave é nacional, a gente sabe, né? Sim. Na verdade, há entrave de tudo quanto que é lado, né? E a gente tem que continuar lutando, Eu imagino que a gente está vivendo um outro momento em que as pessoas começam a entender a importância dessa rodovia. E não é importância só para o Amazonas. É importante para Porto Velho, é importante para o desenvolvimento do país. Pré-candidato, qual é a sua opinião sobre os governadores que já governaram esse estado? Eu acho que quem já passou por aí, já deu sua contribuição, já deu sua parcela, teve seus erros, teve seus acertos, mas a gente precisa virar a página. A gente precisa iniciar um novo momento, precisa iniciar uma nova história. E essa avaliação, quem pode fazer com maior clareza, Patrick, é o cidadão que está me assistindo. Aí a Camila Salvatore, ela pergunta: quais os programas ou investimentos para pessoas com deficiência? Sabemos que é muito precário. Tem pessoas que já formadas, mas não conseguem nem emprego. Pois é, a gente precisa montar um centro multidisciplinar para atender essas pessoas. Essas pessoas enfrentam dificuldade, e não é só para quem é cadeirante, mas para quem tem deficiência auditiva, para quem tem deficiência visual. A gente precisa montar um centro multidisciplinar para atender essas pessoas com casos mais graves e dar as condições necessárias para que essas pessoas tenham acesso a equipamentos sociais como escola, como praças,
como hospitais, e os casos mais complexos possam ser atendidos por esse centro especializado. Tem outras perguntas aqui, por exemplo, na área da educação. Aqui, Leandro Alcantarino diz: o que o candidato pode melhorar para a vida dos professores? E aí a gente lembra que a gente viu muita reclamação de professores, né? Recentemente, paralisações também nos 2 níveis, estadual e municipal, mais ainda no estadual. Qual é a tua proposta? A gente tem que valorizar o profissional. A melhoria na qualidade da educação passa pela valorização do profissional. Hoje o profissional da área de educação, ele trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha à noite. Tem que acumular essas 3 cargas horárias para poder ter um pouco de dignidade, para poder garantir o sustento da sua família. Fim de semana, quando era para ele estar com a família, ele está corrigindo prova, está montando ali o seu planejamento de aula. Então a gente tem que valorizar esse profissional, dar o que ele tem de direito, fazer cumprir o que está na legislação, o que prevê a legislação, e dar a infraestrutura necessária para que as escolas funcionem a contento, né? Hoje tem escola que não tem ar-condicionado funcionando, tem escola que não tem água, tem escola onde aluno está sendo liberado mais cedo. Isso aqui na capital. Imagina no interior. Quanto o senhor acha que um professor de 40 horas deveria ganhar? Tem que ganhar um salário justo, né? Quanto seria um salário justo? A gente tem que avaliar, a gente tem que estudar, tem que ver o que está dentro do orçamento do Estado, dentro do que o Estado recebe de recursos do Fundeb, para poder valorizar esse profissional. E, Valmir, vou valorizar o profissional até o limite que a lei me permitir. Onde a lei me permitir, sabe que há um teto, né? Um teto é a lei de responsabilidade fiscal, há um teto de gasto com funcionalismo, mas vou até o que a lei me permitir para valorizar esse profissional. Ok. A gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, nos aproximando de 1 hora, são 56 minutos de entrevista. Passou rápido. A gente vai aproveitar esse finalzinho para questioná-lo a respeito ainda dessa questão da aliança, né? Fale um pouquinho do seu vice, o defensor público, Carlos Alberto de Almeida Filho, né? Como é que foi essa escolha? Bom, o defensor Carlos Almeida é alguém com quem a gente já trabalha há muito tempo, alguém que eu conheço o serviço que ele presta à sociedade. O defensor Carlos Almeida atua nas causas coletivas e tem uma bandeira muito importante, que é a bandeira em defesa da moradia. E como eu trabalho no programa popular, no programa que atende essas demandas, a gente sempre teve acompanhando o trabalho dele. E a gente veio construindo esse projeto há algum tempo e chegou a oportunidade da gente poder concretizar. Ele é o presidente regional do PRTB, hoje é o nosso pré-candidato a vice, né? E alguém que está nos ajudando na construção desse plano de governo, e é alguém que tem sido extremamente importante na construção dessas ideias e dessas propostas para a gente iniciar um novo momento no estado do Amazonas. E a gente fechou também com a Rede de Sustentabilidade, que tem aí como principal expoente o deputado estadual Luiz Castro, que é o nosso pré-candidato a senador, que é um homem experiente, vivido na política, experimentado, alguém que conhece muito do interior, conhece muito do setor primário e traz essa experiência dele para esse nosso projeto. E que é alguém, acima de tudo, ficha limpa, um homem íntegro e alguém que também, ao longo da sua trajetória aí, decidiu não se render, não se aliar. Bem, tem 2 questionamentos ainda, que um deles é em relação à água, que Elinaldo Silva está querendo saber qual é a tua proposta com relação à água. Isso aí fica muito mais forte quando a campanha é para prefeito, mas exato. Ela ainda fica em evidência numa campanha para Estado, para governador. E uma outra pergunta em relação, essa aqui da água foi Elinaldo Silva, a outra pergunta é sobre microempreendedores. O Alan Carvalho pergunta: eu gostaria de saber de alguma proposta mais coerente para os microempreendedores do nosso estado. O que acontece? Hoje a gente tem uma carga tributária altíssima no Brasil. É muito complicado você empreender,
tem tributos estaduais, tem tributos federais, e além de todas essas situações, ainda há as licenças que você tem que tirar. Licenças, por exemplo, do IPAAM, que é uma dificuldade muito grande, e quem é microempreendedor sabe muito bem disso. O que for de competência do Estado, nós vamos trabalhar para desburocratizar e facilitar a vida do microempreendedor, porque até hoje quem tem garantido a economia desse Estado é o empresário, é o microempreendedor, é aquele que está trabalhando lá no distrito industrial, são as grandes empresas que também estão garantindo a economia. E nós vamos trabalhar fortemente para desburocratizar e facilitar a vida de quem quer empreender no estado do Amazonas. Seja ele médio, micro, pequeno, grande. Wilson, para fechar, o PSC Nacional ia lançar um candidato, o Rabelo, né? Sim, o Paulo Rabelo. Paulo Rabelo desistiu e o Paulo Rabelo parece que virou vice do Álvaro Dias. Exatamente, né? do Podemos. Do Podemos. E na tua coligação tem a rede que... Marina Silva. Exatamente. Tem a rede. Aqui, tá assim, olha. No estado, como é que você vai atuar? Vai tem a rede. Pedir voto para Marina ou para o Álvaro Dias? Não, ainda tem um outro aí. O PRTB compôs com o PSL, né? O general Mourão é vice do Bolsonaro. Então, o nosso candidato do PSC é o Álvaro Dias. E é para ele que a gente vai pedir voto. Ele é o nosso pré-candidato à presidência da República. Tem previsão de visita dele aqui no estado? Deve visitar. A gente ainda está fechando data para ele vir aqui. Ok. Wilson Lima, a gente agradece a tua presença e esperamos, a gente está entrevistando o Wilson aqui como pré-candidato ainda, esperamos se entrevistá-lo como candidato ainda até o primeiro turno da eleição para governador. E agradecemos também a presença do Patrick Mota. Será que as coisas vão mudar? Wilson Lima, a gente te dá ainda 30 segundos para te falar com o eleitor, olhando para essa câmera. Muito obrigado, Valmir. Obrigado também, Patrick. Obrigado você que continua aqui me acompanhando, ouvindo as minhas propostas. A gente precisa iniciar um novo momento na história desse Estado. Eu não aguento mais ver o sofrimento desse povo, eu não aguento mais ver alguém indo de madrugada para pegar uma ficha de atendimento numa unidade hospitalar sem ter certeza de que vai ser atendido. Eu não aguento mais ver a falta de segurança, escolas que não têm qualidade para os nossos filhos, gente desempregada pedindo oportunidade. Eu quero ser governador para ajudar a resolver problemas como esse. Eu quero ser governador para ajudar a melhorar a tua vida. A gente precisa de gente como a gente, de pessoas que entendem a nossa dificuldade, de que entendem o nosso problema. Eu estou muito preparado, a bronca é comigo, eu quero saber se é com você também. Ok, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta com outras entrevistas aqui no Amazonas Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.